Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão de química de prova antiga do Enem e essa questão te ajuda a estudar um certo conteúdo e te ajuda também a resolver outras questões de outras provas do Enem e outros vestibulares que você pode querer prestar. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão de número 20. E essa questão foi retirada da prova do Enem de 2020. A pergunta nos trouxe o seguinte enunciado. A composição dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumidos é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve algumas das seguintes substâncias. Substância 1 até 5 e a pergunta. A substância presente nesse refrigerante responsável pelo seu acentuado caráter ácido é a... E aí você tem algumas opções. Lembrando que nessa tela você pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Na hora que eu chamar a próxima tela, a gente começa a resolução e... Próxima tela. Nessa tela aqui, a primeira coisa é tentar reconhecer o assunto desse exercício. E o assunto aqui é funções inorgânicas. Do grupo de funções inorgânicas, uma delas está aparecendo nessa questão, que é a função ácido. Vou grifar algumas informações curiosas aqui, olha só. Quando eles colocam essa fórmula, eu tenho certeza que você sabe de que refrigerante está sendo falado aqui, essa fórmula, entre aspas, aí a fórmula secreta da... Aí tem a marca que você conhece, com certeza. E a pergunta do exercício aqui, ó, quem é responsável pelo caráter ácido? Então, nosso grande desafio é descobrir quem aqui é ácido. Olha só, para começar, nessa primeira molécula, essa hidroxila ligada no benzeno caracteriza um fenol. E fenol tem sim caráter ácido. Quando você olha para essa estrutura, talvez o estudante tenha ficado um pouco inseguro porque ele sabe que fenol tem caráter ácido. Só que não é essa molécula orgânica aqui que está na bebida refrigerante. Quando você olha cada uma delas, você não reconhece a função ácido. Aliás, aproveitando o momento, dentro dos orgânicos vai ter caráter ácido o ácido sulfônico, que é o mais ácido, o ácido carboxílico, que é o segundo, né? E por fim, fenol. Fenol também é um grupo ácido. São as três funções orgânicas que têm um pH ácido. De novo, retomando, ó, você podia voltar no vídeo, mas eu vou falar de novo. Ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol. São substâncias de caráter ácido. Quando você passa por essas outras funções, olha, eu tenho amidas e iminas por aqui, e até amina. Aqui eu tenho álcool, eu tenho éter. Aqui eu tenho um ácido inorgânico e aqui eu tenho álcool. Então, a nossa resposta é essa molécula número 4 aqui, ó. Esse H3PO4, talvez organizado dessa maneira, você o reconheça. Esse é o H3PO4, conhecido como ácido fosfórico. É muito possível que na sua aula de ácidos, o seu professor, quando vai te contar do cotidiano de algum deles, conta que esse ácido está presente em todas as bebidas refrigerantes do tipo cola. E aí não é uma específica, é cola. Então, por exemplo, tem várias possibilidades de refrigerantes do tipo cola. Vamos falar dos vários então. Podemos ser Coca-Cola, Pepsi-Cola, Poti-Cola. No interior de São Paulo tem Poti-Cola. Zip-Cola, tem um monte de marca de refrigerante que tem o nome cola. Então, os refrigerantes do tipo cola tem esse ácido, é o ácido fosfórico. Se você tem um desse aí na sua casa, corre lá na geladeira e vai olhar lá nos ingredientes que ele tem ácido fosfórico. E por isso, nosso gabarito é a alternativa D. Então, ó, marquei agora para vocês que ácido fosfórico é reconhecido como a molécula presente nos refrigerantes do tipo cola. Esse é o fim dessa questão, mas ó, se você chegou até aqui, espera um pouquinho, vem ver o mapa mental. Construir um mapa mental para vocês, usando o nosso velho programinha, um mapa mental que vai falar um pouquinho de ácidos. Aqui não está falando tudo sobre os ácidos, não. Eu vou falar definição e vou falar características. Dentro de definição, eu vou usar a definição do Arrhenius,
Para quem já adiantou bastante o estudo, sabe que existe mais de uma definição. Eu vou usar a do Arrhenius, que é a mais típica de todas, que é a mais simples de todas. Ela é mais setorizada, assim, mas ela nos traz muita clareza sobre o que seria um ácido. Segundo o Arrhenius, ácidos são compostos que ionizam em solução aquosa, liberando como único cátion o hidroxônio, ou hidrônio. Existem vários tipos de compostos. Alguns são chamados ácidos. Ionizam significa que formam íon. Formam íon apenas se estiverem em presença de água. Então, ó, ácidos ionizam em água. Solução aquosa está na água. Liberando como único cátion. O cátion é o íon positivo, que é o hidrônio. E esse hidrônio é esse aqui, ó, vou desenhar ele pra gente. É o H3O+. Então, esse H3O+, ou então simplesmente H+, de modo simplificado, a gente guarda assim, ó. Ácidos liberam H+. Fica até uma rima, né? Ó. E o ácido que faz? Libera H+. Então, o H+, gruda na água, forma hidrônio, que é esse daqui, essa estrutura nossa daqui. Então, essa é a definição dos ácidos. Olha só, quando eu venho para características dos ácidos, eu posso, dentre as características, que são várias, eu vou contar algumas que são mais interessantes pra gente. Ácidos são condutores apenas se estiverem na água. Por que na água? Porque em água eles ionizam. E eles ionizam liberando íons. E assim eles são condutores. Essa informação é importante. Ácidos só ionizam se estiverem na presença de água. Puros, eles não ionizam. Então, puros, eles não são condutores. Algumas questões às vezes abordam essa temática. O Enem não muito, mas às vezes você está fazendo um estudo, fazendo resolução de questões de outras provas, talvez você encontre algo desse tipo. Ácidos puros não são condutores. E não são condutores porque não tem íons. Ácidos só têm íons livres se estiverem na água, porque aí podem ionizar. Ácidos têm pH menor que 7. Bom, pH menor que 7 é um pH ácido. Então, se eu vier no pH 6, 5, 4, 3, 2, 1, são pHs ácidos. Apenas para refletirmos. Quanto menor o valor do pH, maior é o caráter ácido. Mais caráter ácido um ácido tem, quanto mais baixo o seu pH. Só pensar comigo, ó. Imagina um pH 1 e um pH 5. Os dois são ácidos. Só que um é muito ácido. Então, quanto menor o pH, maior o caráter ácido. E maior também é a concentração dos íons hidrônios, que são aqueles que caracterizam um ácido. E para a gente fechar, as substâncias ácidas têm sabor azedo, mas é claro que a gente não deve experimentar os ácidos todos para testar que eles têm sabor azedo. A gente testa alguns deles que a gente pode provar, como por exemplo, os ácidos presentes nos refrigerantes do tipo cola, como essa questão abordou aqui. Esse é o fim do mapa mental de hoje e é também o final da nossa questão. Eu espero que você tenha gostado dessa revisão que a gente acabou fazendo de ácidos e que aprofunde os seus estudos com os ácidos e que amanhã você esteja super disposto, super disposta para enfrentar a nossa questão de amanhã. Eu vejo vocês na questão de amanhã. Até lá!